Professor Itamar. Sempre disponível, maravilhosa. Essa é nossa professora, que é colaboradora, né? Doutora Tânia Moreno, ela é dermatologista e especialista em rancenologia e vai falar um pouquinho para a gente sobre as repercussões dermatológicas do HIV. Ok. Quanto tempo? Pode ficar tranquila. Primeiramente, quero agradecer o convite dessa liga super atuante, maravilhosa. Esses componentes acho que nem dormem, porque cada dia inventam uma coisa nova, e eu estou muito feliz em participar. Eu vou começar a colocar minha apresentação e vocês podem, por favor, perguntar na hora que vocês quiserem, fazer algum comentário também. Certo. E a gente agradece demais o convite da Liderme, né? Porque a gente ficou assim, totalmente lisonjeado. Quando viu a mensagem, ficou morrendo de amores. Aí foi logo falar com a doutora Tânia e ela topou. Maravilhosa. Obrigada. Estão vendo? Sim, tá dando para Sim. ver direitinho. Então, nosso objetivo hoje é falar um pouco da repercussão do HIV na pele. Esse que é o maior órgão do corpo humano e que várias das doenças, tanto infecciosas como neoplásicas, inflamatórias, têm na pele o seu primeiro local de acometimento. Então, nós devemos sempre estar atentos para que nós possamos encaminhar o paciente o mais breve possível para um tratamento. Nós chamamos de abrir o quadro. Então, quantas e quantas pessoas nós dermatologistas encaminhamos para o tratamento de HIV, porque abre o quadro com uma doença dermatológica. Então, as doenças dermatológicas, elas estão presentes em grande parte da população vivendo com HIV. Qualquer que seja a evolução da doença, você vai ter lá uma doença de pele. E também as doenças de pele pode ser o primeiro achado clínico. Então, por exemplo, a gente pode ter um paciente com herpes zoster, paciente jovem com herpes zoster, no qual nos leva a pensar em pedir exames para verificar algum tipo de imunodepressão. Então, tanto as doenças, elas fazem parte da evolução, como ela diz do quão grave está esse grau de imunossupressão. Então, sempre fica alerta para isso. E quais são as doenças relacionadas com HIV? Várias. Aqui a gente está vendo uma doença fúngica, aqui a gente está vendo uma síndrome retroviral aguda, essas duas são doenças virais, portanto, a gente abre um leque, inclusive para as doenças corriqueiras da dermatologia, como a psoríase, a dermatite seborreica, né? De repente você tem um jovem com dermatite seborreica bastante extensa e abrupta, temos que pensar também. Então, eu quero fazer um breve preâmbulo sobre o HIV, né, e a imunossupressão. De que forma se dá a imunossupressão pelo vírus da imunodeficiência humana? Né? Eles infectam as células do tipo CD4, que tem vários receptores na sua superfície, aos quais o vírus tem afinidade. E as células principais que são alvo do HIV são os linfócitos T helper, os macrófagos e as células dendríticas da nossa pele. Essas células, vocês já sabem que as células dendríticas, os linfócitos, os macrófagos, são nossas células de defesa, né, contra organismos infecciosos e que são células-alvo do HIV. Pessoa que porta o HIV e pessoas que apresentam AIDS. Né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa diferença. O aparecimento das infecções oportunistas e das neoplasias
já são definidoras da AIDS, da síndrome de imunodeficiência, a síndrome da imunodeficiência. Chama a atenção, esse é um dado do Ministério da Saúde de 2018, que tem aumentado muito a taxa de detecção entre jovens do sexo masculino. Nesse período de uma década, ele praticamente dobraram, né? Taxa de detecção entre jovens do sexo masculino nessa faixa etária, mais que dobraram em uma década. Pularam de 3 para 7 casos por 100 mil habitantes, para 15,6 para 36,2 casos por 100 mil habitantes. Então, isso, jovens, entre 15 a 19, pulou de 3 para 7 casos, então mais do que dobrou, e na faixa de 20 a 24 anos, pulou de 15 para 36. Significa que os jovens podem estar fazendo sexo desprotegido. Entre mulheres, as taxas têm mostrado uma tendência de queda, quase todas as faixas etárias, denotando que as mulheres têm estado mais precavidas, né? A AIDS, ela transformou o Brasil em um país vanguardista em termos de tratamento, né, em termos de pesquisa, em termos de patentes. Então, o Brasil hoje tem uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral entre os países de renda média e baixa. Mas, apesar da disponibilidade da terapia antirretroviral, a adesão ainda não é o que se deseja. Das pessoas estimadas vivendo com HIV, 84% já fizeram o teste de HIV. Dessas 84, 75 estão em tratamento. Então, ainda tem uma margem de pessoas que, mesmo sabendo que são portadoras do vírus, ainda não estão em tratamento. E o tratamento ele tem sido cada vez mais eficiente. A gente traz um dado aqui de que 92% das pessoas que fazem o tratamento, eles têm carga viral indetectável e, portanto, a qualidade de vida melhor. Eu gosto muito da parte epidemiológica, porque eu tenho epidemiologia na minha formação e também nos leva a ter o olhar dirigido para o nosso estado, para o nosso país. Então, eu trouxe também um dado de 2019, que é do Boletim Epidemiológico do Ministério de 2020, e eu coloquei aqui seta vermelha nos nos estados, né, que é servido pela Univasf. Então, nós temos no estado de Pernambuco, para a capital, esse nível de mais ou menos 30, quase 40% de taxa de detecção por 100 mil habitantes. Para o estado da Bahia, nós temos quase 30% por 100 mil habitantes. Em azul aqui são as capitais, que é onde tem as maiores taxas, e em verde o estado. Eu chamo a atenção para vocês que os estados do país onde nós temos mais detectado casos de HIV é Roraima, o Amazonas, o Rio Grande do Sul, que é o estado onde tem maior número de casos, o Pará e Santa Catarina. E temos menor número de casos cá embaixo, né, no Acre, São Paulo. São Paulo está na média. E, segundo o sexo, nós temos também para esse mesmo ano, nessa mesma fonte, nós temos aqui em masculino azul, corroborando a informação de que eu dei, que os homens eles têm hoje um maior percentual de pessoas atingidas por a AIDS. Em amarelo, nós temos o sexo feminino, tá? E em vermelho é a razão entre feminino e masculino, mostrando que, ao longo do tempo, as mulheres têm baixado a frequência com que são acometidas por essa doença, enquanto os homens tiveram um aumento e agora tem um platô razoável. Quando a gente vai por categoria, ou seja, homens que fazem sexo com homens, heterossexual, usuário de droga injetável, hemofílicos, que são uma vítima de falta de controle, muitas vezes,
da questão do sangue, transfusão e transmissão vertical. Então, ganha maior percentual em azul, aqui são homens que faz sexo com homem nas regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, sendo que o sul, homens que faz sexo com homem tem baixado, e temos aqui um aumento grande na região sul de heterossexuais, que contaminam seus parceiros e parceiras. E em verde, a gente tem usuários de drogas injetáveis, transmissão vertical, nós temos crescido um pouco aqui no centro-oeste e no norte, né? Isso faz parte das políticas públicas de acompanhamento de gestação, e transfusão de sangue não aparece. O hemofílico também aqui não aparece. Em menores de 15 anos, também temos umas taxas altas no Pará, em Pernambuco. Pernambuco é o segundo estado do Brasil que tem mais crianças menores de 15 anos com AIDS, né? O estado da Bahia está aqui e por aí vai. Bem, isso aqui eu não vou passar, porque eu já passei, e eu queria falar para vocês do HIV-1 e 2. Né? O HIV-1 ele é responsável pela maioria dos casos da epidemia global de AIDS, então nós temos, portanto, o vírus da imunodeficiência 1, que é o que tem em todos os países, e o 2, ele é epidêmico e endêmico na África Ocidental, Guiné-Bissau, Gâmbia, Costa do Marfim. Então, ele foi identificado em 85 pela primeira vez, quando sabemos que o HIV-1 foi bem antes, porque os primeiros casos no Brasil surgiram em torno dos anos 81, por aí, e na Europa existe já HIV-2 em Portugal, na França, na Espanha, e aqui no Brasil também a gente já tem casos de HIV-2, principalmente nos estados do Sul. São vírus distintos, que têm diferenças significativas, sabe-se que o genoma do HIV-1, comparado ao genoma do HIV, ele só tem semelhança em 50%, né? A infecção é diferente, a infecção pelo HIV-2, ela é mais lenta, né? E também a evidência de que a transmissão vertical para mãe e filho não seja tão frequente e tão certa quanto é quando o HIV-1. Então, portanto, a gente ainda tem o HIV-1 sendo um vírus mais agressivo, tá? Enquanto que a Organização Mundial de Saúde, em 2008, achou, né, nos certificou de que a epidemia do HIV-1 atingia 34 milhões de pessoas a nível mundial, o HIV-2 seria só 2 milhões, portanto, é muito menor o número de casos. Então, resumindo, a gente vai ter HIV-1 em todos os países do mundo, HIV principalmente na África, também nas Américas, já tem nas Américas, já tem no Brasil e na Europa Ocidental. E aqui eu trago para vocês um mapa do Ministério da Saúde, também 2018, mostrando aqui no vermelho mais vivo os países que têm mais HIV-2, são países africanos. E o vírus em si? Ele, vocês sabem, né, só vou relembrar, que é um lentivírus da família Retroviridae, e ele é um vírus de 100 a 120 nanômetros de diâmetro. A estrutura desse vírus ele é bem interessante, porque ele tem um envelope, tá? E o detalhe dele é que ele tem no núcleo 2 cópias de RNA, que está aqui representado por essas fitinhas vermelhas, tá? Esse RNA, são 2 cópias de cadeia simples e encapsulado por uma cadeia proteica, também chamado de núcleo capsídeo, né? E tem, além disso, um capsídeo e um envelope externo composto por 2 camadas fosfolipídicas. Mas o que é mais importante nesse vírus? São as enzimas, né? Esse retrovírus, é um retrovírus RNA, porém, ele tem a enzima chamada, que você já conhece, transcriptase reversa, que vai ter o papel de transformar esse RNA em DNA. E nós temos uma outra enzima chamada integrase
Então, aqui a gente tem em rosinha a transcriptase reversa, é só um esquema. Nós temos aqui no azul clarinho a integrase, a transcriptase reversa, ela vai transformar essa fita dupla de RNA em DNA. A integrase, ela vai inserir essa enzima na célula, esse DNA na célula infectada para começar o ciclo viral. Então, em resumo, são 3 principais enzimas: a responsável pela replicação do HIV, que é a transcriptase reversa, a integrase, que vai promover a integração do DNA, que a transcriptase pegou RNA, transformou em DNA, do HIV ao genoma do hospedeiro, e a protease vai realizar a clivagem dos precursores proteicos em unidades ativas menores para liberar a partícula viral da célula do hospedeiro. Então, um dos grandes problemas do HIV é exatamente essa integração ao genoma humano. Então, qual seria a patogênese do ciclo do HIV? Ele entra na célula, ele tem várias moléculas virais e temos quimiocinas, que são diretamente responsáveis pela atração do vírus à célula. Depois que ele entra na célula, a transcrição reversa do genoma, que é a transcriptase reversa, que vai transformar o RNA em DNA. A integrase vai, de forma irreversível, integrar esse DNA ao DNA da célula do hospedeiro, e a protease vai liberar os vírus, sendo responsável pela multiplicação viral. E como é a patogênese? Uma vez entrando no hospedeiro, o HIV vai se localizar nos tecidos linfóides, né, que são nossos tecidos de defesa. No tecido linfóide, não vai de imediato provocar a doença, vai ativar o sistema imune. Essa ativação do sistema imune, ela tem a competência de eliminar parcialmente o HIV, vai depender da resposta imune de cada pessoa, fazendo amplificação do número de partículas virais, que, novamente, a depender da resposta imune, fica contida, ou vai se depositar no tecido linfóide reservatório. Fica lá durante muito tempo, nas células dendríticas e nas células apresentadoras. Vai haver uma perda progressiva da resposta imune, e, mais uma vez, pode haver a possibilidade de recuperação e eliminação do vírus. Ou vai haver, a depender da resposta, a perda progressiva da resposta imune. Havendo a perda progressiva da resposta imune, e sem volta para a recuperação imune, vai haver a destruição de tecido linfóide e vai estar estabelecido a síndrome da imunodeficiência. E, antigamente, eu lembro bem, quando a gente avisava muito as pacientes que a janela diagnóstica, ela era de 3 meses. Isso faz tempo, né, que já não é mais assim. Então, a janela diagnóstica agora, com esses marcadores de 4ª geração, esses testes de 4ª geração, imunoensaios, é de aproximadamente 15 dias. Então, com 15 dias da infecção do HIV, pode já se detectar o RNA do vírus no plasma do indivíduo, né? Então, esses métodos moleculares para a detecção da carga viral estão cada vez mais eficientes. Se não é o alvo daqui, eu não posso ficar falando muito, né? Mas vocês têm manuais belíssimos do Ministério da Saúde, manuais técnicos, que explicam o que cada teste de imunoensaio, a que cada teste de imunoensaio se refere, qual é o marcador daquele teste. Então, de forma que vocês vão ter o RNA já com 15 dias, e vocês têm, a depender da semana da infecção, um teste corresponde, né? Então, o monitoramento laboratorial da infecção pelo HIV vai utilizar, além desses testes, a contagem de linfócitos CD4 e também a carga viral.
Os linfócitos CD4 é um dos exames mais importantes para avaliar a indicação da imunização, das profilaxias, porque o paciente com HIV, ele tem que ser visto principalmente do ponto de vista profilático. Então, isso aqui, gente, eu acredito que é uma coisa assim bem básica, vocês podem ter coisas mais pormenorizadas em aulas mais específicas, mas eu queria chamar a atenção que ainda vale a contagem de CD4 entre 500 e 1.200, ela é normal em pessoas soronegativas. Quando ela fica abaixo de 350, isso aqui não é mais assim, viu, gente? Isso aqui é uma coisa velha, que eu quero chamar a atenção que agora já está se começando o tratamento antirretroviral, independente dessa contagem, tá? Mas antigamente a gente usava o marcador de 350 células de CD4 para começar o antirretroviral. E carga viral e número de cópias do vírus, como é? Pacientes não tratados, eles têm 1 milhão ou mais de cópias do vírus para cada ml. Durante o tratamento, se considera a carga viral alta se ele tiver entre 5.000 e 10.000 cópias. Carga viral baixa se ele tiver de 400 a 500 cópias. Significa que a progressão é lenta da doença. E a AIDS, geralmente, ela se manifesta com carga inferior a 200 células por milímetros cúbicos. Mas a gente sabe hoje que tem doenças que, mesmo quando tem um pouco mais de CD4, eu falei carga viral, né? CD4. A AIDS se manifesta com CD4 geralmente inferior a 200, mas nós sabemos que existem algumas doenças oportunistas que se manifestam mesmo acima desse CD4. E infecções graves, elas surgem quando o CD4 é inferior a 50 células por milímetro cúbico, mas isso também hoje é muito relativo. Existem pessoas que fazem infecções graves com CD4 um pouco mais alto. E partindo para exatamente o nosso objetivo de aula, que é as doenças em si, doenças hematológicas em si. Então, a partir da contaminação, em torno de 2 a 4 semanas, nós vamos ter uma síndrome chamada de soroconversão. Do ponto de vista dermatológico, isso é uma síndrome que já tem um racho cutâneo, já tem um exantema, tá? É muito inespecífico. Junto com esse exantema vem febre, dor muscular, dor articular. E essa síndrome de soroconversão, ela dura em torno de um mês, entre uma semana a um mês. Nessa síndrome de soroconversão, vai aumentando o número de cópias do vírus e vai diminuindo o CD4. Quando vai aumentando o CD4, uma reação natural do organismo, e vai diminuindo a quantidade de vírus, o organismo entra numa latência clínica. É aquela fase que já se esqueceu que teve aquela síndrome de soroconversão, se atribuiu a qualquer outra virose, muitas vezes não pensou que fosse HIV. Aí vem todo aquele período, durante 8 a 10 anos, em que o organismo fica silencioso. Há uma replicação viral e há uma diminuição de CD4. Depois desse tempo de latência, que varia de pessoa para pessoa, vai acontecer as infecções sintomáticas e que já pode definir um quadro de AIDS ou SIDA. Existem várias doenças que são manifestações da imunodeficiência moderada, perda de peso, diarreia, febre persistente, mas eu coloquei a estrelinha aqui nas doenças que nós podemos ver. A candidíase oral persistente. Então, o paciente chega para nós com a candidíase oral persistente, eu não vou só tratar, eu vou me alertar que essa pessoa é portador de uma imunodeficiência. Leucoplasia pilosa oral, estomatite, gengivite ou
periodontite aguda necrotizante, porque a parte de boca também é uma parte do dermatologista, angiomatose bacilar, que já é um pouco mais raro, herpes zoster, que a gente tem visto, especialmente se tiver acima de 2 episódios, porque herpes zoster no imunocompetente, geralmente ele não recidiva, mas no imunocomprometido isso pode acontecer, e atingir mais de 2 dermátomos, né? Ou tiver algumas particularidades que a gente vai ver. E púrpura trombocitopênica idiopática. Então, essa púrpura talvez não seja tão idiopática assim, e a gente vai colocar a investigação do HIV entre nosso alvo de investigação para tentar descobrir a púrpura. Outra quantidade enorme de sinais e sintomas que são também do HIV, como, por exemplo, neurotoxoplasmose, que vocês sabem, leucoencefalopatia multifocal, linfoma, carcinoma cervical, câncer de útero, e etc., mas chamando a atenção também para o herpes simples, principalmente quando ele é de longa duração, né, e pode também se tornar visceral, seja qual for a localização do herpes. Sarcoma de Kaposi e criptococose extrapulmonar, que é caso raro. Bem, isso aqui, gente, já não está tão... não se pensa tanto como fortemente associado ao HIV, possivelmente associado para o HIV. Isso tem mudado. Então, eu quero passar esses slides e a gente falar especificamente dos tipos de doença de pele relacionado com HIV. Então, como eu falei no início, a gente vai ter doenças infecciosas, proliferativas e neoplásicas. Então, falando novamente aqui das infecciosas, a gente tem a síndrome retroviral aguda, aquela que acontece 2 a 4 semanas, indica uma infecção recente pelo HIV, então vocês veem que é um quisantema totalmente inespecífico, lembra até um pouco a pitiríase rosa de Gilbert, porque nós temos aqui essas lesões mais em medalhão, tá? Então, é um exantema assim, bem inespecífico, aqui é do livro do Fitzpatrick. Ele denota o quê? Uma carga viral elevada e uma diminuição, né? O organismo entrando em contato com o vírus, então a gente vai ter muitas cópias virais e vamos ter os linfócitos CD4 diminuindo, né? Vai haver sintomas sistêmicos associados, como eu já falei, febre alta, fadiga, mialgia. 50% apenas dos pacientes da síndrome retroviral aguda vai apresentar exantema, não são todos. Linfadenopatias, e o tratamento vai ser sintomático, e é totalmente inespecífico, porque a gente tem, por exemplo, a gente tem a mononucleose infecciosa, que cursa com rash, com exantema, com linfadenopatia. Nós temos a rubéola, que não está muito comum entre nós, que também cursa com linfadenopatia e rash. São todas doenças que a gente pode fazer diagnóstico diferencial. Mas essa fase é uma fase altamente infectante, lógico. Se há uma carga viral alta, é uma fase altamente infectante. E o pior é que desconhecida do paciente. E aí, uma das doenças virais mais frequentes que a gente tem é o herpes zoster. Esse herpes zoster, ele pode ser igual o herpes zoster de um imunocompetente, mas ele mais especificamente apresenta uns detalhes, né? Então, a gente já sabe que o vírus é o vírus do varicela zoster. Quais são os detalhes? Como tem aqui, presença de bolhas, tá? Um quadro mais exuberante, mais largo. A gente sabe que esse herpes zoster intercostal, ele costuma aparecer do meio da coluna dorsal até o meio aqui a nível de apêndice tifoide, mas quando se trata de um paciente imunocomprometido, pode haver mais de um dermátomo e pode haver lesões às distâncias, né? Então, a gente vai ter lesão, bolinhas como essa, vesículas, às vezes no ombro, na perna, no braço. Então, é um quadro, assim, que já nos chama a atenção, né? Recorrência, então, o que é que a gente vê, geralmente? Herpes zoster uma vez,
O herpes zoster, que pode chamar atenção para a síndrome de imunodeficiência, aquele herpes zoster que recorre, né? Esse herpes zoster pode vir associado com quadro de encefalite viral, né, pelo próprio vírus, pneumonite e hepatite. Então, o paciente que a gente não vai ver só do ponto de vista de pele, a gente vai pedir as provas de função hepática, a gente pode pedir um raio-x de tórax, né? E em alguns serviços ainda se usa a punção licórica desse paciente. São lesões crônicas, também podemos ter lesões verrucosa ou ectima simile, como se for uma doença bacteriana. Lesões necróticas e hemorrágicas são comuns e a gente vai tratar com a ciclovir, valaciclovir, que dá no mesmo, né? Então, aqui são lesões necróticas, a foto não está muito boa, né? E aqui são lesões mais verrucosas e comprometendo múltiplos dermátomos. Outro exemplo aqui é uma foto de internet, mas achei bem interessante para mostrar a vocês, para vocês verem o quanto extenso é e o quanto bolhoso, até mimetizando outros quadros dermatológicos. Então, a apresentação bastante incomum, as lesões podem durar mais do que a gente espera para um quadro que é até autorresolutivo de herpes zoster, pode formar úlceras, pode formar bolhas, como aqui nós estamos vendo. Quando esse zoster ocorre em face, pode haver complicação, ceratite herpética, por exemplo, uma complicação. Como eu já falei no slide anterior, pode haver acometimento do sistema nervoso, isso especialmente que se o paciente tiver super imunossuprimido, né, com aquele CD4 bem baixinha. É mais frequente a neuralgia pós-herpética, então aqui está mandatório que a gente, ao tratar, previna a neuralgia pós-herpética, né, e também esse paciente ele pode evoluir com a neuropatia motora, nervoso central, então é um quadro muito, muito dramático. Então, o que é que a gente tem que fazer? Todo paciente menor de 50 anos, ao atendermos, vamos pedir o teste de HIV. Tem que ser mandatório. Eu já vi mais de uma vez isso, já aconteceu comigo mais de uma vez. Outro vírus muito comum no paciente em geral e também no imunossuprimido é o herpes vírus simples. Nós temos o número 1 e o número 2, né? Nem sempre isso é 100%, mas costumamos dizer que o herpes vírus 1 ele é mais a parte de boca, de face, né? E herpes vírus 2 mais genital, mas isso é variável. Nós temos tanto o 1 na parte genital, como o 2 na parte de face, isso também pode acontecer. Normalmente, o paciente com herpes simples, ninguém chama atenção para que ele possa ter um caso de herpes. Mas como é que você vai pensar? Você vai pedir HIV em todo seu paciente tiver herpes simples? Não, não. Você vai pedir naquele paciente que recorre muito, é o paciente que diz que todo mês o herpes está aparecendo, todo mês, né? E aí você já não vai dizer ao paciente que é isso, mas já vai chamar a atenção de que a imunidade desse paciente não está boa. E aproveitar a oportunidade para pedir a sorologia para o HIV. Aqui outro exemplo de herpes simples, né, que por definição é uma placa eritematosa com vesículas pequenas e agrupadas. Nós também temos a estomatite herpética, que é muito comum em crianças saudáveis mesmo, é a prima infecção herpética. E nós temos aqui um quadro bem clássico, que é um dos locais, como eu mostrei no slide anterior, vermelhão do lábio, nessa região de transição do vermelhão do lábio com a pele não labial, né? Então, quando abaixa com taxa de CD4, além do quadro recorrer muito, o paciente acusa muita dor, né? Pode haver ulceração, pode haver hipertrofia. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas sabemos que o principal motivo de úlcera genital é o herpes simples. Então, ulceração é uma das características.
Outra característica é formas atípicas e crônicas, que são aquilo que eu falei, aquele herpes que dura muito, que tem mais de um mês de evolução, que a gente espera no herpes normal, que no máximo em 10, 15 dias aquele paciente esteja bem, né? Então, aqui é uma forma perianal, né, que simula até um herpes zoster, mas é um herpes simples. O panariz serpético, que acontece muito em dedo, e aqui também múltiplas lesões de herpes, que aqui a gente já não vê mais as vesículas, a gente vê pequenas úlceras, né? Úlceras pequenas e rasas numa região genital. E o paciente com herpes, ele pode também apresentar uma foliculite bem específica em face, que é a foliculite herpética. E também, cada dia mais, o vírus da imunodeficiência, ele está mais resistente ao aciclovir. É preciso usar, às vezes, fanciclovir e outras drogas mais que se usa menos, né? Que se usa menos e que tenha menos resistência. Outra lesão praticamente patognomônica de HIV é a leucoplasia pilosa. Ela se apresenta, um dos locais que ela mais se apresenta é na língua, né? Ela é um marcador de progressão da doença. A gente sabe que ela surge com o CD4 mais baixo e ela se confunde muito com a candidíase, mas ela é uma placa branca e a diferença dela para a candidíase é que você tenta remover com a espátula e ela não sai, né? Enquanto a cândida, você vai remover, a cândida é uma membrana mais suave, mais leitosa, né? Aqui você vê aquela coisa branca, digamos, bem aderida à língua. Pode ser em qualquer local, na superfície lateral, na superfície dorsal da língua. É uma lesão assintomática, geralmente o paciente visualiza, não que coce nem nada. Ela pode ser plana, pode ser corrugada ou pode ser pilosa. Daí o nome leuco, de branca, plasia, pilosa, tá? O HPV também é outra doença viral que tem uma particularidade no paciente portador de HIV, né? É que ele, principalmente quando acontece no paciente que tem uma baixa contagem de CD4, ele tem um maior risco de malignização. Sabemos que o HPV provoca uma verruga, o papilomavírus humano, uma verruga que tem o potencial de se transformar num carcinoma epidermoide. E isso vale mais para o paciente imunossuprimido, tá? E o que aconteceu? Que a TARV, a terapia antirretroviral, que prolonga a vida do paciente com HIV, hoje o paciente não é mais aquele da década de 90, nem mesmo de 2000, nem mesmo de 2010, né? Ele vive praticamente bem, convive bem com HIV, então a vida prolongou, e, portanto, o HPV também, ele pode ter mais tempo de se transformar num HPV oncogênico e provocar carcinoma de colo uterino, carcinoma de pênis, né? Outra particularidade do HPV no paciente portador da síndrome da imunodeficiência é que as lesões condilomatosas do HPV são geralmente maiores, né? E mais agressivas. E as verrugas mais disseminadas. Adulto não é para ter verruga, ou se tiver, uma ou duas. Toda vez que a gente encontrar aquele adulto cheio de verruga, seja na região genital, seja extragenital, a gente precisa pedir a sorologia para HIV. Molusco contagioso é outro vírus, é outra doença viral provocada por um poxvírus. Na criança é muito comum, no adulto bastante incomum, especialmente quando é um molusco grande como esse que a gente está vendo em face, né? Então, toda vez molusco em pacientes adultos, especialmente se grandes, especialmente se face, a gente tem que pedir a sorologia para HIV, porque pode ser a primeira manifestação
né, a candidíase, como ela aparece com a leucoplasia pilosa oral. No entanto, como eu falei para vocês, uma característica, as lesões esbranquiçadas, elas são mais tênues, né? Elas são mais rasinhas, e a gente vai fazer aquele teste, pegar uma espátula e tentar remover, e ela vai sair. Então, a Candida albicans é um marcador da progressão do paciente portador de HIV, paciente que convive com HIV, para AIDS, né? Então, a gente já sabe que, além de ser uma doença que denota imunossupressão, ela também pode facilitar outras doenças oportunistas, como a pneumonia por P. girovese, né, que é uma pneumonia grave, muito comum nos aidéticos, paciente com AIDS, desculpe. É muito grande o percentual de pacientes que portam o vírus da imunodeficiência que apresentam candidíase oral. 50% a 95% dos indivíduos. E não é incomum a gente ver o paciente se negar. Inclusive, o paciente, muitas vezes, ele já desconfia, porque hoje há muitas informações, ele já desconfia e ele se nega. Uma dentista me chamou para ver uma senhora jovem, 40 anos, que já tinha ido a ela algumas vezes e cheio de cândida na mucosa oral, gengiva, palato, mucosa jugal, e eu pedi a sorologia, ela disse que já tinha feito, que não tinha, eu insisti, ela disse que já tinha feito, não tinha, não pude fazer nada, né? É a infecção mais frequente e um dos primeiros sinais clínicos da AIDS. Então, paciente adulto com estomatite por cândida, pedir sorologia para HIV. Criança, não. Criança, isso pode acontecer, mas adulto, tá? Olha aqui a candidíase, essa aqui é bem clássica. Você vê como se fosse leite coalhado, né? Alguns autores descreviam assim, como se fosse leite coalhado na mucosa. Inclusive, algumas mães, quando a criança tem candidíase, ela acha que é isso, né? Então, a candidíase oral, ela se dá pela invasão do epitélio pela Candida albicans, que não é só mais a Candida albicans, é a Candida SP, né? Assim como os vírus facilitam, os HPVs facilitam que haja carcinomas, porque eles estão ali persistentemente afetando, seja a região genital, outras regiões do paciente, a cândida também, né? A gente sabe hoje que a cândida de repetição pode contribuir para a alteração neoplásica do epitélio onde ela está. E além do que, principalmente quando é em boca, a gente vai ter uma candidemia, que é o quê? Uma sistematização da cândida, podendo ter candidíase em esôfago, em pulmão, candidíase disseminada, que é um quadro bastante grave, né? Aí tem vários tratamentos, com fluconazol, com nistatina e etc. Outra lesão fúngica característica do paciente que tem o vírus da imunodeficiência é a chamada onicomicose proximal subungueal. A gente pode ter uma onicomicose branca distal, que não está relacionada com o vírus, mas a proximal subungueal, por que proximal? Porque ela vem aqui da parte a cutícula, né, que a gente chama a prega anterior, né, a prega anterior, prega lateral e distal. Então, na borda anterior da unha, você já vê essa onicomicose branca. O agente principal é o T. metagrofites e é muito raro no indivíduo normal e muito comum nos imunocomprometidos. Então, o paciente vai para você só com isso aí, também já é para solicitar a sorologia. Isso é uma histoplasmose. A histoplasmose não é muito comum em pele, tanto quanto é comum na forma pulmonar. Então, assim, eu já vi aqui próximo, né, pacientes, pessoas que entraram em grutas para visitar as grutas e lá habitavam morcegos, né? Então, a gente tem aves transmissoras, morcego transmissor através dos seus excretas, né? Então, a gente vai ter infecção primária, no pulmão,
ou reativação de uma infecção anterior, e pode vir associado com essas lesões em pele, que são muito inespecíficas. É difícil a gente dizer que isso aqui é histoplasmose, porque a gente tem criptococose parecida também, tem outras lesões que se parecem, mas nós vamos ver pouco disso em pele e podemos ver muito pneumonia nos pacientes com imunodeficiência. Olha aqui a histoplasmose. Aqui a histoplasmose em pele, aqui a histoplasmose disseminada. Isso é de um relato de caso do Jornal Indiano de Dermatologia que eu vi esses dias. A histoplasmose disseminada, provavelmente porta de entrada pulmão, né, cursando com febre, perda de peso exuberante, aumento de fígado e baço, aumento de linfonodos disseminados, as tais alterações pulmonares que são das principais, e esse paciente também tinha inúmeras lesões mucocutâneas, né? Essas lesões, às vezes, elas umbilicam, parecendo um molusco, né? E o sérum. E o tratamento vai ser itraconazol, anfotericina B, enfim. E a criptococose, que também é rara, né? A forma de pele, né? É a inoculação primária em pele. Como é que se dá? Também, assim como a histoplasmose, por inalação da levedura, né? Então, vai ter a prima infecção pulmonar, assim como a histoplasmose, vai haver a cura espontânea, ou vai ficar latente para depois vir a reativação endógena, ou vai ter a cura espontânea, ou então vai ter a disseminação hematogênica. A criptococose, ela é muito grave porque ela afeta muito o sistema nervoso central do paciente já com AIDS manifesta, né? Mas pode ocorrer também em ossos e em linfonodos. A criptococose, ela é rara. Essa forma aqui foi uma forma que eu encontrei no artigo da Revista de Diagnóstico e Tratamento. Passa por tantas outras coisas, né? Então, o que é que a gente vê aqui? Uma placa com uma certa protuberância aqui, uma exulceração, pode parecer uma hanseníase, pode parecer tanta coisa aqui, é difícil pensar. Geralmente, esses diagnósticos são mais por biópsia, né? A não ser que o pessoal esteja numa região altamente endêmica dessas doenças para ver e pensar. Então, como eu falei para vocês, é uma infecção sistêmica muito comum no paciente com HIV. Pele é incomum, mas sistêmica é comum. E observe a terceira causa de doença oportunista do sistema nervoso central, a criptococose. E também é uma importante causa de óbito em HIV, apesar de que tem tratamento. E as lesões cutâneas são raras, 10 a 15% dos casos, mas a gente fica de olho, né? Para aquilo que eu falo com os alunos, a gente não dá diagnóstico na lata e a gente poder também estar tendo um apoio diagnóstico secundário, como, por exemplo, a biópsia com patologista que tem a vivência e etc. E agora a gente já sai das fúngicas e parte para as bacterianas. Isso aqui é de um artigo dos Anais Brasileiros de Dermatologia e é um caso de angiomatose bacilar. A angiomatose bacilar, ela aparece um pouco com capos e ela aparece um pouco com púrpuras, ela aparece aqui com mangiomas, então, mas ela é provocada, é chamada também doença da arranhadura do gato, é provocada pela Bartonella henselae ou pela quintana, que é uma bactéria coco gram-negativo. Essas lesões o paciente se queixa de dor, né? Um terço dos casos se apresenta como pápula vermelha, podendo também ser violácea, quando então se parece mais com cápose. E 50% dos casos ela se manifesta como nódulo subcutâneo, né, podendo atingir os ossos. E vem também com sintoma porque há na corrente sanguínea, né, há uma verdadeira, digamos, uma septicemia-like pela angiomatose bacilar, que cursando com febre, esplenomegalia, hepatite, adenomegalia, então se torna sistêmico a doença. Então, a doença da arranhadura do gato.
E uma coisa muito comum, assim, eu já vi algumas vezes, pelo menos da minha casuística. Isso aqui é uma foto dos Anais Brasileiros de Dermatologia, que é a sífilis maligna precoce. Então, a gente vai ter um paciente com sífilis, que ele faz o secundarismo dessa forma, né? E a sífilis tem uma particularidade num paciente com HIV, ela pode ter uma concomitância de fases. A gente sabe que a gente tem a sífilis primária, que é o cancro, a secundária, que é a roséola, e a terciária, que aí vem a neurosífilis, sífilis de aorta, enfim. Mas no paciente com HIV, a gente pode ter uma concomitância de fases. A gente pode ter o paciente com cancro, né, um cancro de inoculação, que seria a fase primária, já junto com secundarismo, e que dura mais tempo. Então, isso, além do que, todo paciente de sífilis, a gente tem que pedir sorologia para HIV, porque ele tem maior chance de transmitir o HIV. E às vezes a sífilis não vem só, ela vem junto com outras doenças, antigamente chamadas doenças sexualmente transmissíveis, e hoje IST, infecção sexualmente transmissível. Esses pacientes fazem acometimento mais frequente e precoce do sistema nervoso, ou seja, a neurosífilis. O quadro clínico é mais grave do que no paciente imunocompetente. O cancro, que é assintomático no imunocompetente, aqui se torna doloroso, né? E também pode, ao treponema pálido, que é o agente da sífilis, ele pode se superajuntar às bactérias, Entera staphyloaureus, ficando parecendo com um cancro misto, na verdade. E olhe também, gente, múltiplos cancros. A gente sabe que o cancro da sífilis, ele é cancro único, né? Aqui pode ter vários cancros, né? Simulando um pouco o outro IST, que é a cancroide, né? Aqui é um paciente nosso também que nos chegou com esse quadro abrupto, dizendo que nunca tinha tido nada, de repente essa psoríase aparece, e ela aparece com lesões mais espessas, mais rupoide, mais disseminadas, mais agressiva e mais abrupta, né? E muitas vezes também o paciente já tem uma psoríase discreta e o quadro se torna mais agravado e abrupto. Outra coisa que a psoríase se manifesta no paciente HIV é que a gente vê mais no paciente com HIV do que na população de pessoas portadoras de psoríase, as formas invertidas e artropáticas. Porque, para complicar um pouquinho da dermatologia, né, Itamar? A gente tem psoríase, que é aquela lesão, aquelas lesões que acometem áreas de extensão, cotovelo, joelho, couro cabeludo, ou se dissemina. A gente também tem as invertidas, que simulam a dermatite seborreica, que vai dar em axila, em região inguinal, né? E forma artropática, que é aquela psoríase que tem, além da lesão cutânea, a lesão articular. Porque nos indivíduos em geral, a gente vê uma frequência pequena de psoríase artropática, que eu lembro aqui que ela não está relacionada com a gravidade da psoríase em pele. A gente pode ter psoríase artropática na pessoa imunocompetente, com uma, duas, três lesões e ter a forma artropática. Você pode também ter o paciente com psoríase disseminada e não ter essa forma. A dermatite seborreica também é uma coisa que chama muita atenção para a psoríase. Aquele paciente jovem, eu também já vi, que ele tinha uma dermatite seborreica discreta, aquela caspa, um pouquinho de caspa, um pouquinho de descamação em supercílio, de repente ele chega com as lesões muito eritematosas, muito exuberantes e muito espalhadas, e em curto tempo. Pedir sorologia para HIV. Acomete 80% dos pacientes com HIV. Olha como é frequente, contra 3% de pessoas da população em geral. A diferença aí é muito grande. E pode acontecer até 2 anos antes do quadro manifesto da psoríase. É o que se chama de marcador precoce. Aqui, esse paciente, olha como estava disseminado. Eu não o conheci antes, eu conheci nesse momento, mas ele me disse que ele tinha lesões muito insignificantes, muito discretas, e aí, de repente, se disseminou. Sarcoma de Kaposi, eu também cheguei a atender um paciente, faz um quê? Passa tão rápido o tempo, uns 3, 4 anos, jovens,
que não sabia que tinha HIV, que tinha, na verdade, a AIDS, né, já manifesta, e aí ele chegou com lesões exatamente assim, né? Se eu puder dar um conselho a vocês, mais um que eu já dou alguns, olhem muito a lesão. Dermatologia é especialidade do olhar, do conhecer, da morfologia. Então, eu me lembro quando eu estava cansada, fazia a residência que eu estava cansada, eu abria meu Atlas para descansar um pouquinho. E aí a gente aprende muita coisa. Essa lesões do HIV, ela é muito. Esse paciente era exatamente isso, mas não é ele, não. Aqui é uma figura de internet. Eles tinham essas lesões meio inclinadas, assim, bastante viosas, e ele já vinha há 3, 4 meses com essas lesões, passou em alguns profissionais, passaram corticoide para ele, porque ainda tem isso, né, de pensar que tudo na nossa profissão é corticoide, e eu sabia que era clássico, não era nem um diagnóstico difícil, não. Olhou, já sabe que é Kaposi. Não é um diagnóstico que a gente precise se esmerar muito, não. O agente do sarcoma de Kaposi é a herpes vírus tipo 8. Olha, é a doença neoplásica mais comum em HIV. E tem uma coisa que aconteceu nesse paciente meu. Assim que ele começou a TARV, que ele melhorou a imunidade dele, as lesões sumiram. Não sei por quanto tempo, porque depois eu perdi o segmento, ele foi para o infectologista, mas isso aconteceu no meu paciente, sem nada específico para o Kaposi. Acontece em pele, mucosas, trato respiratório, linfonodos com edema, né? E a clínica é essa: máculas eritematosas, violácea ou acastanhada, assintomática, não tem sintoma nenhum, evolui para pápulas, placas, nódulos, lesões tumorais, porque tem vários estágios. Esse paciente nem desconfiava que ele poderia ter a AIDS. Tendência à disposição ao longo das linhas de clivagem, que é isso aqui, tá? E tem diagnóstico diferencial, púrpura. Você vê víbice com esse formato aqui, né? Mas não é tão comum. Hemangiomas também, angiomatose bacilar, aquela que a gente falou lá atrás, dermatofibroma, eu não acho parecido, mas é o que tinha no livro, eu coloquei aqui. E aí, isso aqui foge de mim, gente, a terapia antirretroviral já mudou, sabe? Mudou muito, cada dia tem mais inibidor de protease e de outras, né? E aí, isso aí eu não vou falar disso para vocês, porque é uma coisa muito específica e eu não me atualizei das últimas TARVs que existem. Mas eu queria agora que vocês me ajudassem a relembrar. Podem falar sem medo de errar. O que é que a gente tem aqui? Aqui em cima, esse tronco com esse braço seria Herpes secundária? isso. E a gente? Sífilis tipo maligna, né? Sífilis maligna, secundária. E aqui, Psoríase? lembra que eu falei Acho que é que uma coisa. seria as verrugas, né? Poderia, mas lembra que eu falei que é um quadro bem comum, bem aberrante, bem difícil? Aqui é criptococose. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês de novo. Ó, tá vendo? É da mesma revista, criptococose. Mas aqui vocês podem errar. E agora, a boca é o quê? Se errar, eu vou puxar as orelhas de vocês. Deixa eu ajudar. Que cor é isso aqui? Violáceo. É Sim. O que é violáceo. que a gente viu de violácea até agora? Sífilis secundária. Sarcoma de Kaposi. Exato. Sarcoma de Kaposi. Lembra que eu falei aqui, olha, que pode acontecer. Eu não falei aqui, não. Pode acontecer em mucosa também, Kaposi. E aqui? Tinha lá, profa, no slide. Tinha mucosa. Tinha? Tinha. Pele, mucosa, extrato respiratório e Pronto. linfonodo. Pronto, então. Errado. E aqui? Qual a maior causa de úlcera genital?
Herpes? Exatamente. Herpes simples. E aqui? Zoster. Zoster e molusco. Isso, molusco. Na segunda. Umbilicada, Exatamente. Né, lesão. Bem clássica, umbilicada, né? E agora? Cândida. E... Certo. E sífilis. Aquele da prima infecção, não? Aquele racha mecânico. Síndrome retroviral aguda. Exatamente. Isso. E agora? Leucoplasia pilosa. Certo. E outro? Cápose? Pode ser, sarcoma de Kaposi. É um Kaposi bem clássico, viu? Esse aí é o que as pessoas esperam encontrar. Por isso que às vezes não desconfiam daquele lá que eu mostrei para vocês, que era igual ao do meu paciente. Uma placa vinhosa aqui. Vocês assistiram aquele filme de 1900 antigamente, não? Com o Tom Hanks. Como é que chamava? Filadélfia, né? Parece. Esqueci. Filadélfia. Aqui é criptococose, lembra? Não vale. Aí vocês podem errar à vontade, porque é difícil mesmo. E agora? Zoster. Exatamente. O zoster é bem grave, né? Zoster, bem grave esse caso. Isso configura a síndrome de Hansen-Hunt? Vai configurar se ele começar a ter aquela paralisia, né? Tá. Aquela paralisia. E com aqueles outros... Muito obrigada, viu, gente? Não sei se eu... Ai, peraí, aqui não. Não sei se eu atingi o que vocês queriam, mas... Olha, eu estou com esse problema aqui nos meus slides. Ian me ajudou de tarde, mas agora eu não estou conseguindo, não. Depois eu vejo. Foi ótimo, professora. Foi maravilhoso. Eu agradeço. Eu adoro essa parte clínica de dermatologia clínica. Eu amo de paixão. Podem me chamar para qualquer coisa da dermatologia clínica, que eu gosto muito. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, viu? Fique à vontade. Foi você, não foi, Ian, que me ajudou de tarde? Foi, depois eu vou querer sua ajuda de novo. Bem, gente, eu agradeço muito. Muito obrigada. Eu sou a Juliana, aqui, da Liga de Dermato aqui da UF. Gostaríamos de agradecer tanto a Liga da Univasp quanto a senhora pela disponibilidade. Tem umas perguntinhas aqui no chat, eu posso ler para a senhora? Pode, sim. Deixa eu pegar aqui. Durante essa síndrome retroviral, o anti-HIV já é positivo? Se desconfiar dessa síndrome, qual o melhor meio para o diagnóstico? É como eu falei, antigamente essa síndrome, ela pegava a janela imunológica. Hoje você já faz com os testes de imunoensaio, que a partir da segunda semana eles já se positivam. Então, você vai pedir aqueles testes ELISA de imunoensaio de 4ª geração. Tá certo. Tem uma outra aqui. Como prevenir a neuralgia pós-herpética? Da mesma forma que a gente previne no imunocompetente. O imunocompetente, a gente começa a usar ou a ciclovir ou valaciclovir na dosagem adequada para o herpes zoster. E, por exemplo, valaciclovir 1 grama a cada 8 horas, por exemplo, né? Durante 7 dias, aí imediatamente a gente começa um corticoide. A prednisona, pelo menos 40 miligramas para indivíduo adulto de 70 quilos, porque a prednisona é o anti-inflamatório que vai prevenir a neuralgia pós-herpética. Existem algumas correntes que dizem que a neuralgia vai depender da individualidade de cada um, que mesmo usando a prednisona não previne. Mas a maioria dos livros de texto e alguns artigos comungam dessa ideia. Na minha experiência, eu faço isso, mesmo nos imunocompetentes, e inclusive nas pessoas que têm mais idade, porque o idoso ele faz também muita neuralgia pós-herpética. Então, a resposta junto com o antiviral, começar o corticoide. Porque depois que está instalada, você só vai usar antidepressivo tricíclico, gabapentina, carbamazepina, basicamente para dor. A neuralgia pós-herpética incomoda tanto
que nos Estados Unidos existe a Associação de Portadores de Neurologia Pós-Herpética. Tão grave é a dor. A lipodistrofia pode ocorrer em pacientes HIV. Como é a fisiopatologia? Hoje em dia, não muito, viu, Juliana? Porque aquelas medicações antivirais, eu sou do tempo que o paciente, via de regra, tinha lipodistrofia. Eu não me recordo agora qual dos antivirais. E, inclusive, o SUS disponibilizava o PMMA, que era o polimetilmetacrilato, para a gente fazer injeção para evitar aquele estigma, porque as pessoas já conheciam o HIV através da lipodistrofia. Então, eram medicamentos que tinham como efeito adversos agir tirar a gordura da pele daquele determinado local. Mas, hoje em dia, os retrovirais não fazem mais isso. Eu não vou pormenorizar exatamente como é, porque tem tantos anos que esses antirretrovirais já não fazem mais isso, não provocam mais. Se você vê hoje, eu digo sempre, olha, quem vê cara não vê AIDS. Então, as pessoas convivendo hoje com HIV, pessoas que já tiveram doença definidora de AIDS, eles estão muito bem, graças a Deus. Até porque hoje não se espera mais baixar muito CD4, nem carga viral X, nem nada disso, não. Houve o diagnóstico, o paciente já está candidato a usar a medicação. Né? Não sei se vocês lembram que foi noticiado que a AIDS já tinha cura, porque, na verdade, a AIDS hoje tem tratamento. Porém, vai depender de uma série de outras coisas, de virem as infecções oportunistas, as pessoas virem a óbito com determinada infecção oportunista, ou terem quadros neurológicos que levam à cegueira, a paralisias. Então, continua sendo uma doença grave, mas o paciente que começa o tratamento bem precoce, ele tem uma sobrevida muito grande, tem uma vida relativamente... Quando eu trabalhava no centro de referência, eu atendia pacientes com dermatose de HIV, eu não diria nunca que aquelas pessoas portavam vírus e que já tinham, inclusive, manifesto a doença, né? Tem uma última aqui. A professora falou de zósteres de repetição. Só quem tem HIV apresenta as zósteres de repetição? Quantas vezes, qual o período considerado para eu dizer que é de repetição? De repetição, você vai dizer em qualquer período. Uma vez que o paciente está curado, se ele voltar a ter o zóster, ele já é de repetição, porque não é comum. Se você encontrar uma pessoa com zóster, digamos, no ano mais de uma vez, ou até em um período um pouco maior, você já pode desconfiar, porque é raro, muito raro, eu não te digo o percentual, mas é muito raro. Eu nunca vi num paciente imunocompetente mais de uma vez. Eu já vi o paciente me relatar que teve aqueles zóster há 15 anos atrás e que vem a ter novamente. Mas o paciente de HIV, às vezes, ele tem até 2 vezes por ano ou mais. E o simples também. Né? O simples, você vê, existem pacientes imunocompetentes que ele tem 6, 7 vezes ao ano. Existe. Mas é de repetição e muitas vezes o paciente é imunocompetente que desencadeia por estresse, outras coisas. Mas o paciente com HIV, ele vai ter 10 vezes por ano, vai durar, ele vai dizer para você, quando chega, dura um mês, dura, como eu falei, né? A gente espera que um zóster dure em torno de 15 dias e um simples dura em torno de 10, no máximo 15, as lesões ativas, né? E você vê o paciente HIV com um mês de lesão em atividade. Tá certo. Tem muitos elogios aqui no chat, todo mundo agradecendo. Falou que a aula foi maravilhosa. Eu aqui agradeço. Você, Juliana, não sabe a honra que nos deu, não foi, Cleusa? Ao nos chamar. Verdade. Eu esqueci, ao nos chamar para essa apresentação, e nós ficamos muito felizes, a Universidade de São Francisco fica muito feliz por esse honroso convite, né? Eu acho que estamos às ordens e eu fiquei muito feliz, foi um presente de Natal. Eu gosto muito do estado do Rio de Janeiro, meus filhos estudaram lá,
Eu acho assim, eu sou baiana, eu acho que o carioca é meio malandrinho igual o baiano. Então tem essa semelhança. Meu filho estudou em Teresópolis, na No Unifesp. Unifesp. Amava Teresópolis. Tinha a época do ano que eu me sentia na Europa, né? Você sabe, né? E a minha filha estudou em Valença, esqueci o nome agora, em Valença, que a minha filha já tem 11 anos que formou, já esqueci o nome da escola dela. E Valença é uma cidadezinha, Cleusa, bem simpática, bem pequenininha, bem tranquila, nem parece que a violência da capital, né? Verdade. E Teresópolis também é uma cidade muito bacana. Então, eu fui muito ao Rio de Janeiro enquanto eles estudavam lá, porque eu tinha que ir quase que todo mês para visitar, fiscalizar, vigiar. Não adiantou nada fiscalizar, sabe? Não adiantou nada, mas eu ia. E gostava muito de ir para lá, porque é um estado maravilhoso. E tem essa semelhança que eu lhe falo, né, do carioca com o baiano, essa malandragem. No bom sentido, viu? Sim, No bom sim. sentido. Nós que agradecemos ter aceito o convite. Para a gente foi uma honra. A gente leu o artigo da senhora. Que bom. Viu, Cleusa? Viu, Laderme? Temos que escrever. Vou dar um prazo para vocês, nos 15 dias agora do recesso, vocês aprontarem aqueles 3 artigos que estão. Com certeza, com Elas certeza. estão, Juliana, com 3 artigos aí já andando, né? Aí eu vou dar um prazo bem longo, 15 dias também. Vamos tirar uma foto, pessoal? Vamos ligar as câmeras. Manda para mim, viu? Mando. Cadê? Vamos ligar. Tá Será que faltando tem como ir. colocar mais gente aqui na tela? Porque na minha tela só tem 9. Clica no 3 pontinhos ali, Cleusa, alterar layout. Aí você puxa a barrinha azul. Minha gente, eu sou ó nisso. Calma. Onde é que tem 3 pontinhos? 3 pontinhos. Isso. Alterar layout. Mosaico, né? Isso. Aí você vai lá embaixo na barra e puxa lá para a direita. Pronto. Eita, botei um bocado. Bora, minha gente, liguem as câmeras. Próxima vez eu vou para o salão. Vamos lá. X. Tem mais alguém printando ou só eu? Tô com medo que dê errado. Calma, deixa eu salvar esse print logo. Printei também. Deixa eu salvar esse print. Pronto. Mais alguém vai ligar a câmera? Bora, bora, bora. Outra. 2, 3 e já! Muito obrigada, gente, pelo Muito obrigada convite. pela atenção também. Pois é, quando vocês quiserem qualquer parceria, a gente está aqui, viu? Foi ótimo conhecer vocês, conversar um pouquinho. Agora a Juliana podia devolver, né, Cleusa? Alguém de lá fazer uma para gente. Vamos sim. É uma ótima ideia. Vamos pensar num tema aí, a gente faz. Vamos sim. É uma ótima ideia, gostei. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado, professora, mais uma vez.